Paz seja contigo. Tudo bem, meu querido? Que Deus possa nos abençoar nesta tarde em nome de Jesus. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o cooperador Fábio Tales, sou membro da Igreja de Deus aqui em Ananindeua. E hoje, nessa tarde e noite, eu quero trazer uma pregação abençoada da parte de Deus, do nosso Pai, o nosso Criador, para todos que estão aqui no grupo Jovens pela Verdade. Amém? Louvado seja Deus. Sem mais delongas, eu gostaria de ler um texto que se encontra aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Vamos parar até aqui, em nome de Jesus. O assunto de hoje é um assunto bem atual e bem intrigante. E esse texto ele é muito amplo, gente. Ele é muito extenso, ele é muito recheado de assuntos, mas como o objetivo é trazer uma pré-mensagem para todos que estão me escutando, me assistindo, eu quero falar um pouco sobre o pecado da independência. O Espírito expressamente diz, ou seja, o poder de Deus, ele nos alerta e nos mostra algo muito grave que vem ocorrendo no meio da igreja. O que é? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. É nesse ponto que entra o pecado da independência. Então, gente, eu vou falar resumidamente o porquê e também o surgimento desse pecado. E no final, eu vou dividir com vocês uma pequena experiência que eu passei recentemente esses dias. E vocês vão entender o porquê esse pecado é tão prejudicial na presença do eterno Deus, o Criador do céu e da terra. Vamos lá? Em primeiro plano, o pecado da independência ele consistiu lá no começo de tudo, com Adão e Eva. Fazendo um breve resumo, Adão e Eva pecaram contra Deus, pois eles comeram do fruto que não era para ser comido naquele momento. Deus falou que todas as árvores vocês podem comer, menos aquele fruto. Ou seja, naquela árvore em específico, eles não podiam consumir aquele fruto. Mas a serpente, ouvindo as palavras do eterno Deus acerca do não comerás do fruto daquela árvore, ela astuciosamente foi até a mulher e seduziu a tal ponto que ela induziu a mulher a pecar contra Deus. Então, o pecado começou por Eva. Eva, seduzida pela serpente, viu que o fruto era admirável, desejável aos seus olhos, e ela comeu, e depois ela dividiu com seu marido. A consequência foi que eles foram expulsos do Jardim do Éden, porque eles acabaram caindo em transgressão. Então, gente, onde entra o pecado da independência? Esse pecado ele entra a partir do momento quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da nossa própria mente, da nossa própria razão. Ou seja, a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a nossa própria voz. Fazer aquilo que dá na telha, vou falar logo em português claro. Ou seja, fazer a nossa própria vontade. Fazer aquilo que está segundo nossos olhos. Ou seja, a gente não quer mais fazer a vontade do Pai, não quer mais ser subordinados pelo Espírito Santo, não queremos mais ser guiados pelo poder de Deus. Agora a gente quer andar segundo o nosso próprio pensamento. É isso que consiste o pecado da independência. Porque Deus deu uma ordem para Adão e Eva dizendo, desse fruto não comerás. E aí a serpente induziu o homem a cair nessa tentação, dizendo a seguinte frase: olha, vocês não vão morrer. Ou seja, vocês não vão passar por tudo isso. Pelo contrário, vocês vão ficar igual a esse Deus. Ou seja, olha como ele tem o poder de inverter os valores e de manipular a palavra do nosso Deus, o eterno Criador. Olha como isso é grave, gente. O pecado da independência nos dias atuais, ele vem arrastando, eu posso dizer, um número grandioso, expressivo de pessoas. E isso não acontece só lá fora, entre os gentios. Dentro da igreja, dentro da irmandade, no meio do povo de Deus, está acontecendo muito isso. E eu quero alertar os jovens nesta tarde, porque nós não podemos cair nessa cilada. Porque isso não é de Deus, isso é do maligno. Ele quer fazer isso para ver se a gente vai afrontar o nosso Deus ou não. Ele quer ver a gente
distante da presença do Senhor. Ele quer ver a gente longe das bênçãos de Deus. Ele quer ver a nossa destruição. Ou seja, ele não quer ver a gente na presença do Pai, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, dos frutos do Espírito, dos dons espirituais. Ele não quer ver a gente assim. Ele quer ver a gente na lama, destruído. Ele quer ver a gente na sarjeta. Essa que é a palavra. Então, gente, o pecado da independência é um pecado que, vamos dizer assim, desagrada muito a Deus, porque ele gera o egoísmo, ele gera a ganância e gera também, eu posso dizer, dureza de coração. Então, você percebe que como o pecado da independência, ele vem ganhando força nos dias atuais. Hoje, as pessoas elas pensam assim: não preciso mais servir a esse Deus da forma como ele quer. Hoje é só pela graça. Aí começam os argumentos. Deus só quer o coração. Não precisa de tantos sacrifícios. Hoje eu vou cultuar a Deus em casa. Vou no culto na congregação uma vez sim, uma vez não. Se eu ler a Bíblia todo dia eu já estou salvo. E aí começa a usar, né? Ou seja, a pessoa vai botando pretexto em cima de pretexto, argumento em cima de argumento. Você vê que aqui no texto o apóstolo Paulo faz o alerta em cima disso. Porque ele fala que o Espírito anuncia de uma forma contundente, de uma forma clara, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Ou seja, ele faz um alerta. E quando ele fala últimos tempos, ele não está falando os tempos dos apóstolos. Está se referindo o quê? Os nossos. Ou seja, os nossos dias atuais. E a gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo, infelizmente, no meio da Irmandade, muitas pessoas abandonando a fé, abandonando a sã doutrina e amando o presente século, assim como aconteceu com Demas, um dos companheiros do apóstolo Paulo. Por quê? Porque deixaram esse pecado da independência entrar no seu coração. Ou seja, deixaram de crer em Deus, deixaram de crer na palavra, não quiseram mais ser guiados pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo, e deixaram de ser guiados pelos seus próprios pensamentos, muitas vezes pelo seu próprio ventre. E quantos jovens também, irmãos, não têm saído do meio da comunhão? Quantos jovens não têm se afastado dos caminhos de Deus? Você sabia, irmãos, que o inimigo ele ataca os jovens a partir dos 18 anos de idade? Não, Thales, você não sabia não. Pois é, fica sabendo agora. Porque ele ataca os jovens a partir dessa idade, porque hoje, segundo a lei dos homens, nós temos 18 anos de idade, já somos de maior. Então, é aí que o jovem começa a descobrir os valores da vida. É aí que ele começa a amadurecer, é aí que ele começa a aprender, é aí que ele começa a se desenvolver, ou seja, ele começa a crescer como pessoa. Ele começa a desenvolver a mentalidade de adulto. Então, ele é uma idade que ele pode, no modo geral, né, claro, ele pode usufruir de tudo que é nesse mundo, por causa das leis humanas, tá, gente? Isso é no modo geral, tá? Mas, como servo de Deus, o apóstolo Paulo deixa bem claro que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Ou seja, não é porque eu tenho 18 anos que eu sou obrigado a viver de uma forma dissoluta, de uma forma devassa, porque aí eu vou estar pecando contra Deus. Pois a palavra de Deus diz em Hebreus 12:14, seguir a paz e a santificação. Ou seja, sem esses dois requisitos, ninguém verá a Deus. Então, gente, o pecado da independência ele começa a surgir principalmente no meio dos jovens. Por isso que a gente tem que vigiar e orar para não cair nessa tentação. Por quê? Porque os jovens eles são facilmente atraídos por essa seta do inimigo, por essa coisa maligna, por essa influência satânica. Porque o inimigo ele quer justamente destruir todos os valores do eterno Deus. Ele quer, né, gente? Mas ele não vai conseguir, porque pela fé ele já está destruído e pelo poder da palavra ele já está aniquilado em nome de Jesus. Então ele sabe que a juventude é que vai dar continuidade na igreja do Senhor nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos. Então ele sabe que a juventude é que vai dar prosseguimento nesse trabalho. Então ele quer afetar justamente a juventude, ou seja, o alvo somos nós. Por isso que Jesus falou. O nosso mestre disse, vigiai e orai para não cair na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, gente, nós devemos estar preparados para o que der e vier. Essa que é a verdade. Inclusive, essa frase, o nosso irmão, o cooperador José Ribamar, ele falou na última visita que nós fizemos lá em Benfica. Ele falou essa frase e eu não paro de pensar nela, gente, eu confesso. Ele falou a seguinte frase,
que nós devemos estar preparados para tudo. De repente ele falou isso para o nosso irmão, a qual nós visitamos, e realmente devemos estar preparados para tudo mesmo. Nós somos servos de Deus, servos de Jesus Cristo, nós devemos estar preparados para todas as coisas que acontecerem nessa terra, porque Jesus não prometeu uma vida de sombra e água fresca. Ele prometeu lutas e aflições, ou seja, fogo e espada. Então, espada todo mundo já sabe, é para guerrear. Para guerrear contra as potestades das trevas. Então, meus queridos, não é fácil, mas com Deus, diz a palavra, nós somos mais que vencedores. E está lá em 2 Timóteo 1, versículo 7, que os jovens, eles receberam da parte de Deus o espírito de coragem, não foi de covardia. Ou seja, recebemos o quê? Espírito de coragem, de fé e de devoção. Esse é o objetivo da pregação de hoje, alertar a juventude sobre o pecado da independência e salientarmos que nós não podemos se deixar levar por esse pecado. Porque realmente, irmãos, nós temos que ser guiados por Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Está lá em Jeremias 17, versículo 7. E também está escrito que torre forte é o nome do Senhor. Ou seja, aquele que confia no Senhor estará o quê? Assegurado. Olha a bênção, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu sei que nós jovens temos muitos desejos carnais, temos muitos impulsos, estamos na flor da idade, gostamos de tantas coisas, outrora a gente tem dificuldade para abrir mão. Mas entende, irmãos, que a partir do momento que nós se submetemos para fazer parte da Igreja de Deus e deixamos Deus comandar nossa vida, já entra a frase do apóstolo Paulo: não vive mais eu, mas Cristo Jesus agora vive dentro de mim. Atenção, momento curiosidade. Eu quero deixar aqui o meu exemplo para vocês de como esse pecado da independência ele pode nos atrapalhar na nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Deus. Esses dias agora, conversando com a minha mãe, digamos que eu acabei me excedendo um pouco nas palavras e acabei tendo o famoso piti, né? Aqui no Pará a gente costuma falar assim, né? Ou seja, acabei levantando a minha voz, falei para ela que ia fazer uma coisa e eu disse para ela: eu vou fazer e acabou. Ou seja, só de eu ter falado eu vou fazer e acabou, eu pequei contra Deus. Irmãos, eu fiz a minha oração depois de sair para a venda. Isso era 6:30 da tarde. Irmãos, eu estava dentro daquele ônibus, eu estava dentro daquele sideral pensando muito nisso. E Deus me fez rever meus conceitos, e Deus me fez entender naquela profunda reflexão que eu tinha cometido um erro grave, que eu tinha que pedir perdão para Ele de novo, e que eu tinha caído na armadilha do pecado da independência. E na mesma hora, quando Deus me fez entender o quanto eu estava errado, eu tomei a decisão certa. Eu louvado seja Deus. Não vou mais fazer aquilo que eu ia fazer. Tirei do meu coração, aniquilei, pedi perdão para a mamãe pelo WhatsApp, e quando cheguei em casa eu dei um abraço nela, pedi perdão mais uma vez e dobrei meus joelhos e pedi perdão para Deus. E realmente, irmãos, doeu as palavras, essa reflexão foi muito profunda, mas o Senhor me abriu os olhos e me fez entender que eu estava indo no caminho errado e que eu já estava caindo na armadilha do pecado da independência. Então, gente, é muito grave isso. Então, meu querido ou minha querida, se você está se sentindo triste, se sentindo deslocado, se você não está bem hoje para poder falar alguma coisa, se você está passando por alguma luta, algum momento difícil na sua caminhada, não se esqueça de uma coisa: o eterno Deus está ao seu lado e Ele está velando pela tua vida. Amém? Não importa a dor, não importa o sofrimento, mas vamos olhar para o sofrimento de Jesus. Amém? O que Jesus falou? Que Ele disse: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus abençoe a todos. Como diz o pastor Carlos Delfino, paz seja contigo.